Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no próximo programa iremos entrar num novo livro, o livro de Jó. Realmente este livro de Jó vai ver que tem muitas reflexões e questões muito importantes para si. No entanto, hoje estamos a concluir o livro de Esther e nós vamos ver realmente como Deus vai concluir esta história. Nós temos visto ao longo do livro de Esther como Deus age. Deus age na humanidade apesar dos homens. Apesar da maldade e das circunstâncias, Deus continua a ser soberano sobre a história. Deus não abandonou o homem aos seus próprios desígnios. Apesar da liberdade humana que Deus concedeu ao homem, Deus continua a atuar na nossa vida. E em determinados momentos, quando Deus considera que a liberdade do homem é excessiva, Deus intervém e muda o curso da história. E aqui acontece o milagre. Então vemos que realmente o livro de Esther é um livro cheio de milagres, sem que Deus apareça no meio, sem que possamos ver o nome de Deus escrito em qualquer página do livro de Esther, mas nós podemos ver milagre após milagre a acontecer, porque Deus realmente não dorme. Deus é um Deus todo-poderoso, é o Deus que vê e sabe tudo. Ele realmente está em todo lugar e tem todo o conhecimento. Por isso você pode descansar em Deus, eu posso descansar em Deus, porque apesar das circunstâncias que eu vivo, apesar da maldade dos homens, apesar das intenções que muitas vezes as pessoas têm para nos destruir e para nos fazer mal, Deus continua a ser o Deus que cuida de nós. Então esta é a grande lição que nós podemos tirar do livro de Esther. Mesmo apesar de Mardoquai e Esther terem feito coisas contrárias à vontade de Deus, mesmo assim, Deus utilizou essas situações e as reverteu em bem para o seu povo. Sabemos que o rei Assuero era um homem que decretava leis com alguma facilidade. Algumas destas leis contrárias às pessoas que ele governava. Mas, no entanto, Deus utilizava essas situações para reverter em bem para o seu povo. Ainda hoje vivemos provavelmente situações deste género. Governos se sucedem e alguns deles decretam leis que são populistas, leis que parecem agradar a pequenas minorias, mas na realidade vêm criar mal-estar na sociedade portuguesa. Uma sociedade que os governantes deveriam perceber primeiro antes de a governar. Os governantes deveriam entender para quem estão a legislar, para quem estão a governar. Assim como Assuero não entendia o seu império pelos vistos, há muitos governantes que estão em poder e que não entendem para quem eles estão a governar e para quem eles estão a legislar. Então é necessário nós continuarmos nestas circunstâncias a confiar em Deus, percebendo que leis que são erradas, leis que promovem a destruição de uma sociedade, podem ser revertidas por Deus em bem. Compete-nos a nós, cristãos, orar pelos governantes, interceder por cada um de nós e interceder pelas famílias do nosso país, para que Deus possa realmente reverter essas situações de mal para coisas boas ao nosso redor. Então estamos assim no capítulo 9 do livro de Esther, e eu gostaria de começar então por ler o verso 1 deste capítulo 9, e diz assim a palavra do nosso Deus. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Então temos aqui uma situação completamente virada do avesso, podemos dizer assim. Amã tinha decretado que este dia fatídico, seria para aniquilar, exterminar completamente o povo de Israel. Mas Deus permitiu que Esther criasse uma lei que levasse o povo de Israel a se defender.
E desta forma aqueles que odiavam e que procuravam destruir os israelitas foram eles mesmos destruídos. Notamos que os israelitas não andaram a saquear ou a maltratar todos os cidadãos, mas aqueles que os odiavam, aqueles que procuravam maltratá-los a eles, saíam dali de rastos. Estamos a falar de situações de legítima defesa em que o povo de Israel se defendia daqueles que os vinham atacar e essas pessoas saíam derrotadas. E isto nós devemos fazer. Nós devemos ter o cuidado realmente para olhar para as circunstâncias, não atacar ninguém, não prejudicar ninguém, mas aprendermos a defender, sabendo que é Deus, em primeiro lugar, quem nos defende, sabendo que é Deus quem cuida de nós. Mas nós também devemos ter a ousadia para seguir o princípio que Jesus Cristo nos deixou. Ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. E realmente em algumas alturas nós devemos ter esta sensibilidade na vida, ter o cuidado de ser simples com as pessoas, mas ao mesmo tempo ter o cuidado para não nos deixarmos prejudicar desnecessariamente. Isso não é cristianismo. Cristianismo é poder ser justo connosco próprios e com os outros também. É podermos amar os inimigos, mas ao mesmo tempo também amarmos a nós próprios. Então temos que ter este equilíbrio de vida. E aqui os judeus estavam diante de uma situação de risco de vida e aqueles que vinham para os maltratar, Deus tornava essa situação e eles saíam humilhados dali. O verso 2 prossegue a dizer, deste capítulo 9, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o temor que os inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores, os oficiais do rei e o rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoquai. Temos aqui realmente uma mudança radical de comportamentos, uma mudança radical de atitudes. Os judeus que deveriam ser mortos por decreto de Amã, agora estão a ser defendidos pelo rei e pelos príncipes daquela zona. Realmente é uma situação completamente estranha. Só é possível isto acontecer pelo poder de Deus. Só pelo poder de Deus é que situações deste género podem ser transformadas do dia para a noite. Não há capacidade humana de argumentação, nem de beleza, nem de fama que pudessem realmente transformar uma situação tão radicalmente. E é aqui que nós podemos confiar no nosso Deus, pois realmente Deus é este Deus que opera apesar de nós. É este Deus que opera apesar das circunstâncias. Mesmo quando as circunstâncias parecem um caos, Deus pode transformar isso em algo bom. Por isso não desespere no meio da situação que você está a viver. Volte-se para Deus, procure em Deus. Clame ao Senhor por uma solução. Talvez a solução não é exatamente aquela que você espera. Como diz o livro de Isaías no capítulo 55, os caminhos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos. Talvez a solução que você queria era que este decreto desaparecesse, mas Deus talvez vai proporcionar uma coisa diferente para que haja um volte-face, para que haja uma mudança significativa na sua vida. Confie em Deus, entregue a Deus esse seu cuidado e certamente Deus cuidará de si. O verso 4 deste capítulo 9 do livro de Esther ainda prossegue a dizer: porque Mardoquai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Agora vemos aqui aquele homem que jejuava em favor da nação de Israel, aquele homem que estava humilhado à porta do rei, que nem podia entrar no palácio porque estava vestido de pano de saco e cinza e clamava por socorro. Este homem que estava desesperado agora se torna a principal figura do Império Persa. Realmente há uma grande transformação e realmente nós podemos confiar neste Deus que muda as circunstâncias. O verso 5 ainda diz: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpe de espada com matança e destruição e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsadata, a Delfon, a Aspatata, Porotata,
Dalatia, Aridata, Farmastá, Arsai, Aridai, Vaizata, e eram estes 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. Temos aqui estes nomes que foram difíceis de ler e difíceis de pronunciar, mas realmente estes eram nominalmente necessários serem citados porque eram os filhos do terrível Amã. E eles não só estavam na cidade de Susã, como eles, pelos vistos, preconizavam as teses do seu pai. Eles provavelmente estavam contra os judeus e por isso mesmo foram também eliminados. Mas é interessante notar aqui algo extremamente importante. É que os judeus não quiseram os despojos, não quiseram os bens. Não sei se você está lembrado que Amã, quando decretou a matança do povo de Israel, um dos objetivos também era ficar com os bens do povo de Israel. Este era o plano criminoso de Amã. Mas, no entanto, é interessante ver que aqui o povo de Israel não tocou nos bens, não quis saber dos bens destas pessoas. E isto é muito interessante. Mas nós vamos continuar a ler o verso 11 a dizer: no mesmo dia, então, foi comunicado ao rei o número de mortos na cidade de Susã. Disse o rei à rainha Ester: na cidade de Susã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se te dará? Ou o que é que desejas ainda, e se cumprirá? Vemos agora que este grande imperador, este grande rei Assuero, realmente agora está rendido à lealdade e à coragem de Ester. Ele está disposto a fazer a Ester tudo aquilo que ela bem entende. Ele compreende que Ester é uma rainha sábia, é uma rainha com alguma coragem, é também uma rainha que tem um coração ligado ao seu povo e por isso mesmo ele está disposto a conceder à rainha Ester tudo aquilo que ela desejar, tudo aquilo que era realmente importante para que a justiça no meio do povo fosse estabelecida. E o verso 13 ainda nos mostra o seguinte: então disse a rainha Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susã que também façam amanhã, segundo o édito e de hoje, e pendurem na forca os 10 filhos de Amã. Aqui a rainha Ester parece até demasiadamente cruel, mas realmente ela tem de levar em consideração esta situação que estava a viver. E como eu disse, os filhos de Amã, pelos vistos, tinham seguido as mesmas ideias do seu pai, tinham seguido esta mesma atitude de querer exterminar todo o povo de Israel. E vemos que realmente esta situação era uma situação não muito agradável. Nós temos que lembrar também que esta era uma época em que os princípios de Deus estavam esquecidos, estavam na gaveta, e infelizmente é assim que acontece quando pessoas até no passado tiveram alguma orientação bíblica, mas ao mesmo tempo se esqueceram dos princípios de Deus, tornam-se pessoas muitas vezes cruéis. Ester viveu no ano 485 a.C. Certamente ela não tinha esta ligação com Deus, essa intimidade com Deus que o próprio Senhor Jesus Cristo pretendia que todos os seus filhos tivessem. E é por isso que muitas vezes nós vemos nas Escrituras coisas que o próprio Deus não aprova, coisas que Deus não tinha pedido que se fizessem, mas a maldade do homem era suficientemente grande e ela continua a espalhar-se no meio da sociedade. O verso 14 e seguintes dizem: então disse o rei que assim se fizesse. Multiplique-se o édito de Susã e pendurem os 10 filhos de Amã. Renunciaram-se os judeus que se achavam em Susã também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Susã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Mais uma vez aqui verificamos que o povo de Israel não tocava nos bens destas pessoas. Realmente estas pessoas eram pessoas que se queriam mal ao povo de Israel, queriam matar o povo de Israel. E Israel não tinha interesse nos bens, não era uma situação de economia aqui. Realmente o povo de Israel tinha a atitude de se defender e não queria realmente tocar nos bens destas pessoas. E isto é interessante,
por ver que realmente há um certo sentido de justiça apesar de tudo. O verso 16 prossegue a dizer: também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos. E mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquete de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram dia de banquete e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram o dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns para os outros. Aqui realmente o povo agora está a viver um momento de grande alegria. E é importante agora celebrar esta libertação que o povo de Israel está a viver. Nós certamente ainda estamos lembrados, muitos de nós que vivemos o 25 de Abril, outros, talvez por imagens de arquivo, ainda podem relembrar de alguma maneira a alegria que o povo sentiu por o fim da ditadura, pelo facto de termos chegado a um momento em que as pessoas poderiam falar livremente. E realmente nós já experimentámos um pouco desta alegria coletiva que o povo de Israel está a viver aqui, porque realmente foi uma situação dramática o que eles enfrentaram. Tinham a sua vida em risco, todo o povo de Israel poderia desaparecer naquele dia, mas Deus transformou esta situação em benefício para a nação de Israel. E aquilo que seria um lamento terrível tornou-se numa festa de grande alegria. O verso 20 ainda prossegue deste capítulo 9. Mardoquai escreveu estas coisas e as enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero. Aos de perto e aos de longe, ordenou-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, com os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou a tristeza em alegria, e de luto em festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e de dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume que o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mardoquai lhes apresentara, porque Amã, filho de Amadat, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por carta que o seu maior intento se assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que o enforcaram a ele e aos seus filhos. Por isso, naqueles dias chamaram Purim do nosso Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegaram a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. E então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoquai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como os judeus Mardoquai e a rainha Ester lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e acerca do lamento. E o mandato de Ester estabeleceu estas particularidades do Purim e se escreveu num livro. Aqui realmente vemos esta festa de Purim ser estabelecida. Nós não temos o sentido exato da palavra Purim, o que ela quer realmente dizer. Não encontramos em mais parte nenhuma da Bíblia,
mas é possível que ela simbolize festa, alegria, esteja relacionada com estas ideias. O capítulo 10 que nós temos aqui tem simplesmente 3 versículos e nele encontramos Mardoquai, que é elevado como o segundo depois do rei Assuero e que procura o bem-estar do seu povo. Ele trabalha para a prosperidade de todo o povo de Israel e para realmente a prosperidade de todo o Império Medo-Persa. E assim termina aqui a história da intervenção de Deus na humanidade. Aquilo que Deus faz através da sua providência. Nós, neste livro de Esther, não vimos a vontade de Deus expressa, mas vimos que Deus trabalha, apesar do pecado do homem, apesar da maldade do coração de cada um. Mesmo assim, muitas alturas, Deus transforma esse mal em bem. Confiemos realmente em Deus, pois vale a pena confiar nele, mesmo quando nós falhamos. Quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Quando nós pecamos, Deus muitas vezes alivia as consequências do nosso pecado. E é isso que nós podemos aprender neste livro de Esther. No próximo programa nós estaremos a olhar para o livro de Jó. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.